Prontinho, vamos lá então, meninos. Então, a ideia hoje é vocês saírem daqui realmente com a clareza do que fazer nestes primeiros momentos. Então, esse aluno chegou ou ele retornou, não sei se ele é novo, se ele é um paciente que você já tinha e está retornando agora, independente do contexto, se é na escola, se é na clínica, este aqui é o primeiro caminho, a primeira passo, é realmente a primeira coisa que você vai fazer neste atendimento, né? E o que normalmente a gente erra nesses primeiros atendimentos? Quando a gente já tem um pacientinho TEA, a gente já fica pensando nele, né? O que eu vou fazer? Será que ele vai estar com comportamento interferente? Nossa, como que eu vou fazer para ensinar aquele aluno? Nossa, ano passado foi difícil com o João. Quais estratégias eu vou utilizar? Então, a gente acaba pensando muito nessa questão do como eu vou ensinar essas habilidades, esses novos comportamentos. Eu penso muito no como ensinar. Provavelmente a gente começa o ano assim. Quem está na escola também, né? Professoras de apoio. Então já fica ali pensando, quem será que vai ser o meu aluno desse ano? Quais serão os comportamentos dele? Quais estratégias eu vou utilizar para manejar o comportamento desse aluno? Como que eu vou ensinar esse aluno, né? Que capacitações que eu busco para me aperfeiçoar, oferecer o melhor ali para esse aluno. Então, esse é o primeiro erro que faz com que nós iniciemos esse atendimento de forma não correta. Porque antes da gente pensar o que eu vou ensinar, quais estratégias eu vou ensinar, eu preciso saber para quem eu vou ensinar. Então, quem é essa criança até que você vai atender, ou que você vai ensinar, ou que você vai continuar o atendimento, o processo de ensino, se já é um pacientinho seu, quem ele é? Porque a gente sabe o diagnóstico, a gente sabe a idade, a gente sabe a queixa quando a gente está ali no contexto clínico, mas você sabe quem é essa criança? Porque ela é muito além do TEA, ela é muito além de um TEA de 4 anos, por exemplo, e ela é muito além da dificuldade dela, que talvez seja ali em dificuldade de alfabetização, ela é muito além do comportamento, é uma criança que tem muita busca sensorial, é uma criança que engaja em comportamento interferente, isso é o comportamento dela, mas quem é essa criança? Então, antes de eu pensar em como eu vou ensinar, nós precisamos pensar em quem eu vou ensinar. Então, isso é muito importante, a gente pensar nesse quem. Quem está ali? Quem é essa criança? Quem é o João? O João, ele tem 7 anos, ele é TEA, mas o que o João faz no tempo ocioso? O que o João não gosta? O que irrita o João? Então, antes de qualquer pensamento no sentido de ensino, vocês precisam conhecer de fato quem é essa criança. Porque no TEA, os repertórios, o aprendizado, ele ocorre de forma diferente. O funcionamento cognitivo, na maioria das vezes, é diferente, o sensorial, na maioria das vezes, é diferente. E eu vou trazendo na maioria das vezes porque a gente sabe que cada TEA é um diferente do outro. Uns vão ter mais dificuldade em linguagem, outros em socialização, outros em cognição, outros têm demandas em todas as áreas do desenvolvimento. Cada TEA é único. Por isso que não existe um método para TEA, né? Não existe, é isso aqui que você vai fazer com todos os seus alunos ou pacientes TEA. Não existe. Porque o TEA ele é um espectro, então é um diferente do outro. Por isso que o primeiro passo é conhecer o aluno. O diagnóstico você já sabe, às vezes, na maioria das vezes já estuda muito sobre o TEA, né, o diagnóstico em si, mas quem é essa criança? Porque aí sim eu consigo pensar em estratégias de motivação, que é pela motivação que a aprendizagem ocorre, e no TEA essa motivação ela é externa. O que isso significa? Ela é externa. Quando a gente pensa na motivação ali dos nossos alunos fora do espectro autista, muitas vezes tem aquela intenção de, o papai e a mamãe vai gostar se eu tirar uma nota boa, o papai e a mamãe vai gostar se a psicopedagoga falar no final da sessão que eu me comportei bem. Então, internamente, tem muitas questões que motivam um aluno que está fora do espectro e que no TEA, na maioria das vezes, não vai acontecer. Eu nunca posso dizer que não vai, porque justamente por conta do espectro, a gente tem um diferente do outro. Então, pode ser que tenha algum que consiga que eu ainda não o conheço.
Mas pelos estudos, pelo que a gente tem sobre TEA, sobre ensino-aprendizagem no TEA, a motivação ela é externa. Então, ele tem que ter um motivo para estar ali com você, ele precisa querer estar ali com você e precisa fazer sentido para ele. Então, você não vai conseguir seguir o seu processo de ensino-aprendizagem se você já recepciona esse seu aluno pensando em manejar o comportamento dele, pensando nas demandas que você vai dar para ele, pensando que ele precisa ficar na sala, no setting terapêutico para quem atua na clínica ou na sala de aula para quem atua na escola. Então, você não pode pensar só no como ensinar, no como manejar. Você já pensa nas partes mais desafiadoras, vamos dizer assim, né? E que cabe a você, profissional, sim, mas não neste primeiro momento. Aqui a gente está pensando nos primeiros passos. E se eu erro nesses primeiros passos, eu perco grande parte ali de todo o meu processo de ensino-aprendizagem. Então, isso que eu vou trazer aqui para vocês, gente, não é nada complexo, é simples, vocês vão sair daqui conseguindo fazer amanhã, quem já está atendendo na clínica, quem atende em escola, que é professora de apoio, nos primeiros dias já vai conseguir aplicar, porque é realmente prática, é o que vocês precisam fazer neste primeiro momento, tá? Para vocês conhecer quem é o João, que ele tem até a idade deles, a gente já sabe. Mas quem é o João de fato? Não é um resuminho, tá? Do que a mãe traz ali. Não, a gente vai fazer algo mais completo. Então, antes de pensar em como ensinar, tenha clareza de quem é essa criança que você está ensinando. Então, hoje o que eu vou trazer aqui para vocês, inclusive, gente, para ter acesso ao material que eu vou disponibilizar, eu vou pedir para vocês tirarem uma foto de qualquer momento aqui da nossa aula gratuita e me marcar lá no Instagram, tá? Pode escrever psicopeteia, eu sou referência em autismo, o que vocês quiserem, ou só me marcar, tá? Para quem não sabe, aí o meu Insta é @giovananogueira.aba, então, para vocês terem acesso ao material que eu vou disponibilizar aqui para vocês, eu peço que vocês compartilhem, né, que vocês estão vivenciando este momento aqui, essa aula comigo. Então, o que eu vou apresentar para vocês é o perfil do aluno. E o que seria esse perfil do aluno? Eu quero ver um pouquinho de vocês, né? Quero ver se vocês já conhecem, se vocês já têm o de vocês. Enfim, quero ler aqui o que vocês vão trazer para mim quando eu falo perfil do aluno. Qual o conhecimento que vocês já têm em relação a isso? Estou acompanhando aqui o chat. O chat do Meet. Quem está no TikTok, comenta até para participar da minha comunidade gratuita e poder vivenciar esses momentos aqui acompanhando também a apresentação do material da aula. Vamos lá, meninas, estou aguardando a resposta aqui de vocês. Não precisa abrir câmera, pode colocar só aqui no chat mesmo. Quando fala assim, perfil do aluno, o que seria esse perfil? O que você entende por perfil do aluno neste momento? Para quem já tem conhecimento, pode colocar. Para quem é a primeira vez que ouviu, coloca ali, eu acho que é isso. Mas eu quero entender um pouquinho aí de como que está a prática de vocês neste sentido, né? De ouvir essa palavra ali, perfil do aluno, qual que é o entendimento de vocês? Deixa eu ver aqui, a Monique colocou... Seria sobre qual nível de suporte, habilidades já adquiridas. Perfeito, Monique, também nós teremos isso lá no perfil do aluno. A Elizabeth colocou o hiperfoco do aluno. Essa parte aqui do hiperfoco é uma questão muito importante da gente dialogar, porque geralmente muitos de nós sabemos que o TEA a gente usa reforçadores, né? Que é importante saber o que a criança gosta, e muitas vezes a gente pergunta isso para os pais, né? O que seu filho gosta? Como se somente essa resposta fosse nos dizer quem é o aluno. Então, o hiperfoco, ele vai estar lá no perfil, mas vocês vão ver como ele é muito mais completo, até porque quando a gente pergunta para os pais, o que ele gosta? Tem pais que vai falar assim, ele não brinca de nada, ele não sabe brincar, eu compro o brinquedo, ele não brinca, ou então, meu filho não tem hiperfoco, ele é um autista que não tem hiperfoco, e que realmente acontece. E aí, a gente fica sem resposta nesse sentido. Por isso que o hiperfoco, ele faz parte do perfil do aluno, mas ele não é todo o perfil do aluno.
A Andréia colocou ferramenta que auxilia, um apoio, perfeito, Andréia, perfeito. A Maria Angélica colocou perfil comportamental também, né? A gente tem ali essa parte do perfil comportamental, a gente vai conhecer, né, o que desencadeia possíveis crises, né, questões comportamentais. A Lilian colocou que é importante ter conosco informações relevantes, entender a criança, o que a criança nos apresenta, suas dificuldades, e a finalidade é saber por qual caminho seguir. A Jéssica colocou poder conhecer o aprendiz. Isso. Então, o perfil do aluno, ele serve para a gente conhecer essa criança de modo geral. O que ela gosta, o que ela não gosta, o que ela sabe, o que ela não sabe, no sentido de resumo, tá? Porque quando a gente pensa no que não sabe, ali no perfil do aluno é realmente um resumo, porque para a gente fazer esse rastreio de repertório, seja na escola ou na clínica, a gente vai precisar avaliar, fazer uma avaliação ali de repertório. Então, no perfil do aluno, é resumidamente, até porque o perfil do aluno ele é uma avaliação indireta, ou seja, alguém está respondendo por aquele aprendiz, né? Então, a gente não está ali fazendo uma avaliação direta, de fato aplicando algum protocolo, colhendo essas informações diretamente com o nosso aprendiz. Então, o perfil do aluno, ele é importante para eu saber o que essa criança sabe, o que ela não sabe, mas de forma muito resumida. Não é este o objetivo principal do perfil do aluno. Porém, tem essa pergunta lá também. E a Lilian colocou a ferramenta para conhecer o aluno. Então, a finalidade do perfil do aluno é realmente a gente conhecer este aluno, para que eu consiga o receber com o máximo possível de motivação. Lembra que a motivação ela é externa no TEA? Então, eu preciso saber o que ele gosta, o que ele gosta de fazer. E aí tem aqueles pais que vão dizer, ele não brinca de nada. Aí você vai ter uma pergunta-chave que eu falo ali no perfil do aluno, que não tem para onde os pais correr, que a gente pergunta, ele gosta de alguma coisa comestível? Ele não come nada, ele é seletivo. Assiste alguma coisa? Não, não assiste TV. Aí tudo é não, não. Daí eu falo que tem a pergunta-chave do perfil do aluno, que é o que ele faz em tempo ocioso. Ou seja, quando ele não tem nada para fazer. Ele não está na escola, ele não está na clínica, o que ele está fazendo? Aí tem muitos casos que ele fica correndo de um lado para o outro, ele tem muita estereotipia, então a gente já entende que este aluno, algo que motivaria ele é algo que dá movimento. Então, eu posso ir um pouco com ele no pátio, se eu estou na escola, eu posso sair um pouco do setting terapêutico, se eu estou na clínica, eu posso e devo ter uma bola de pilates no meu consultório para que ele tenha movimento, eu posso pedir para ele sentar numa bola feijão, que é como se fosse uma bola de pilates, para quem não conhece, mas ela tem um formato de feijão, para a criança poder sentar ali, então ela troca a cadeira para a bola feijão e fica ali buscando o movimento, já que é isso que ela busca. Então, o objetivo do perfil do aluno é nós conhecermos o nosso aluno de forma mais íntegra, né? A Delma colocou ali, né? Interação social, comportamental e suas habilidades sociais e dificuldade sensorial. A gente essa parte sensorial é muito importante no perfil do aluno, porque se eu não sei, às vezes eu apresento algum item aversivo porque eu não sabia. E eu fico muito nessa tentativa e erro. Então, eu vou dar um slime para ver se o João gosta. Ih, não gostou. Nossa Senhora, desencadeou crise porque ele tinha questão comportamental e eu não sabia. Tinha intolerância ali nessa parte sensorial, uma aversividade, eu não sabia. Fica nessa tentativa e erro. Então, é algo que acontece muito em escola também. Porque, vou tentar a massinha, vou tentar isso. E nessas tentativas, se eu apresento algo aversivo para a criança, para eu desconstruir essa aversividade, é mais um período ali longo. Isso se eu tiver as estratégias corretas, isso se eu não perder o meu aluno ali para o ano inteiro. Então, o quanto é importante eu ter algo simples, mas que muda totalmente a minha prática. A Adriana colocou: podemos descobrir mais o perfil do aluno criando vínculo com ele antes de qualquer coisa. Para mim, não existe tratamento sem vínculo. Exatamente, Adriana. Só que também não existe vínculo se eu não conhecer esse perfil do aluno. Porque, obviamente, depois eu vou adquirindo mais conhecimento, eu vou intervindo com o meu aluno, só que se eu não sei quem ele é, eu vou ali com essa intenção de eu vou fazer esse vínculo, eu posso errar. Porque nessa tentativa de construir vínculo sem saber o que ele gosta, eu posso apresentar algo que ele não gosta e aí eu perco meu processo de vínculo. Tanto é que a gente tem uma prática baseada em evidência, que é o pairing, né, para construção de vínculo, porque tudo que a gente faz, a nossa atuação, coloquei o nome aqui para quem gosta de pesquisar mais, aprender mais, né? Lá na minha mentoria, a gente tem uma aula específica de pairing, porque quando a gente fala em construção de vínculo, o que eu vejo muito acontecendo é uma prática de construção de vínculo sem uma base científica. Então, eu acho que
eu preciso brincar com ele, eu acho que eu preciso fazer isso, mas o vínculo, ele precisa acontecer também durante todo o processo, perfeito, Monique, que é uma manutenção, né? A gente cria vínculo e mantém, mas esse início ali, a gente faz o perfil do aluno e logo depois a gente segue com esse processo mesmo, como a Adriana trouxe, ali de construção específica do vínculo, e quando vem as demandas, a gente continua mantendo o vínculo. É igual a amizade, né? Não adianta a gente fazer uma amizade, fazer de tudo para construir aquela amizade e depois a gente se transformar, ser uma pessoa totalmente diferente daquilo que eu tinha me mostrado ali para minha amiga. Enfim, falei que eu gostava de sertanejo, depois eu falo que eu não gosto mais. O que isso vai acontecer? Vai distanciar, vai quebrar o vínculo. E a mesma coisa com o nosso aluno, que é uma prática que eu também vejo acontecendo muito com as profissionais. Foca no vínculo no começo, a hora que começa a aplicar os objetivos, esquece de manter o vínculo, né? Então, o vínculo a gente constrói inicialmente, então, o que a Adriana trouxe é verídico. A gente tem o perfil do aluno para saber como seguir ali no processo de criação de vínculo. Aí a gente faz uma criação de vínculo com base em evidência, então o vínculo ele é tão importante quanto qualquer outro processo de ensino, por isso que ele tem prática baseada em evidência, e a que eu sigo, que eu ensino as minhas mentoradas é o pairing, e depois a gente mantém esse vínculo, então aplica ainda os objetivos e continua em alguns momentos colocando ali o pairing para manutenção deste vínculo. Mas tudo começa pelo perfil do aluno, porque se eu não tenho um perfil do aluno, eu não sei nem mesmo seguir com o processo de vínculo. Agora eu vou compartilhar aqui com vocês o materialzinho que eu vou compartilhar com vocês, igual eu falei, né? Eu peço só que vocês me marquem lá no Instagram, tirem uma fotinha de qualquer momento aqui da nossa aula, que eu vou estar enviando para vocês este material, tá? Então, aqui tem um resumão do porquê usar o perfil do aluno. Então, ele é uma ferramenta valiosa que auxilia profissionais da educação e saúde no entendimento global da criança. Então, se você atua na área clínica, você vai preencher esse perfil em parceria com a família e vai compartilhar com a escola. Isso aqui, gente, é como se você entregasse o ouro para aquela professora, porque aquela professora ela não está aqui hoje, então ela está pensando o que eu vou fazer com o meu aluno Terra. Né, o João vai vir, e aí eu vou ficar tentando ali algumas coisas, eu acho que eu vou levar esse brinquedo que ano passado deu certo para o Felipe, eu vou levar esse daqui porque a Maria Laura gostou, enfim, eu fico tentando, o professor fica muito nessa de tentativa. E aqui não é culpabilizando, tá? Porque a minha graduação inicial é pedagogia, eu sei que ninguém ensinou, gente. Ninguém ensinou o que fazer nos primeiros dias ali com o nosso aluno Terra. Nem nas capacitações, nem na pós-educação especial, ninguém fala na prática o que eu preciso fazer, então eu fico tentando. E nessas tentativas, igual eu falei para vocês, a gente perde meses identificando quem é este aluno, e muitas vezes eu ainda apresento alguma coisa aversiva e piora esse processo, né, de construção de vínculo que vai vir em seguida. Então, se você é da área clínica, o que você vai fazer com esse perfil do aluno? Vai preencher aquilo que você já sabe, aquilo que você não sabe, que demanda ali da família mesmo, você não sabe de forma íntegra, você vai precisar das respostas da família e você vai plastificar e mandar na bolsa do seu paciente Terra. E você vai pedir para a mãe avisar, olha, ali na bolsa tem as dificuldades dele, o que faz ele engajar em comportamento interferente, o que a gente faz para manejar o comportamento interferente. Então, ali vai ter um resumão de quem é esse aluno. Então, você entrega realmente um ouro para essa professora, que vai olhar e vai falar assim, nossa, era isso aqui que eu precisava, isso aqui poupou 2 meses de trabalho meu. E é muito real, tá, gente? Por mais que seja um recurso simples, faz toda a diferença. E para quem está na área clínica, isso aqui também vai nortear todo o seu processo ali, processo de construção de vínculo, processo de aplicação dos repertórios ali de ensino que vocês vão ensinar depois. Então, a gente tem vários processos que vêm depois, né? Lá na minha mentoria, a gente trabalha desde o vínculo ali com base em evidência, aí vai, avalia, monta o plano de ensino, faz registro funcional de comportamento. Então, a gente tem várias etapas, né? Eu acompanho vocês dentro da mentoria para acompanhar cada um desses pacientes, alunos que vocês tenham também. Mas o primeiro passo de tudo é isso aqui, é o perfil do aluno. Então, aqui vocês vão preencher com as informações básicas da criança. Uma dúvida que sempre surge quando eu trago esse tema aqui. Qual é a diferença do perfil do aluno para a anamnese, para quem está na área clínica? Na anamnese, a gente não faz perguntas tão específicas quanto o perfil do aluno, voltado para o atual, para o presente, tá?
Na anamnese, né, a anamnese ela é muito mais ampla no sentido de investigar questões bem antecedentes, lá da gestação, processo de desenvolvimento da criança. Então, a anamnese ela tem outro objetivo, né, que é todo um rastreio ali, desde o momento da gestação até aquele momento que a criança chegou para você. Então, você faz perguntas, por exemplo, do que ele gosta, se ele tem comportamento interferente, mas são perguntas bem rasas, vamos dizer assim, porque é isso mesmo que cabe à anamnese. O perfil do aluno, gente, inclusive, ele se modifica. Porque o que a gente gosta ou não gosta também vai modificando. Então, vocês vão alimentando este perfil do aluno ali na medida que vocês veem a necessidade. Então, nossa, o João gostava disso aqui, agora ele não está gostando mais. Ou então, o João tinha aversividade a slime e a TO trabalhou com ele, agora ele não tem mais, eu tenho que atualizar. Então, o perfil do aluno, ele é presente, né? Ele é quem é o João hoje. Então, por exemplo, lá na anamnese, os pais trazem muito isso, né? De, antes ele tinha esse comportamento interferente, agora ele não tem mais. O perfil do aluno, eu não quero saber isso. Lá na anamnese, sim. O perfil do aluno, não. O perfil do aluno é quem é ele hoje, tá? É bem realmente prático. Então, o nome da criança, idade da criança, com quem mora. Faço essas terapias. Gente, isso aqui é essencial, tá? Você saber se o seu aluno, o seu paciente, ele faz TO, fono, terapia ABA, psicoterapia, psicopedagoga, neuropsicopedagoga, enfim. Quais terapias este aluno, este paciente faz? Porque ali, inclusive, é o local de você pedir um help, um socorro. Vamos dizer assim, nossa, eu sou a psicopedagoga do João, ele está tendo questões comportamentais. Eu não trabalho ainda com a psicopedagogia com base em ABA. Em breve eu vou entrar para a mentoria da Giovana e vou trabalhar. Mas vamos supor que você ainda não está conseguindo fazer manejo e você viu ali que a criança tem uma terapeuta ABA. Você vai entrar em contato com ela, porque ela precisa te orientar no que fazer nesse manejo. Eu tenho uma criança que os pais estão exigindo bastante essas questões de linguagem, que enquanto psicopedagoga eu trabalho muito com linguagem. Um trabalho diferente da fono, mas eu trabalho muito linguagem. Linguagem e alfabetização tá ali, ó. Sem linguagem, a alfabetização não ocorre. Chega muita demanda de alfabetização para novas, né? Então, eu sei que tem fono, vou entrar em contato com a fono. A mesma coisa da escola. Então, tá tendo comportamento interferente. Eu sei que o João tem uma psicopedagoga ABA, vou entrar em contato com ela. Vou entrar em contato com a terapeuta. Enfim, aqui eu já sei. E se ele não faz, eu também já sei, eu entendo algumas limitações que ele pode vir a ter por não ter determinado acompanhamento. Então, tudo é informação relevante, tá? O que eu gosto? Então, essas informações ajudarão a engajar a criança em atividades prazerosas e motivadoras. Isso aqui é o início, mas já é realmente o início, a base para tudo que você vai construir depois. Seja na avaliação, seja na intervenção, isso aqui é o primeiro passo mesmo. Então, o que deixa a criança feliz? Quais são os hiperfocos? Aqui é uma pergunta mais ampla para os pais estar respondendo. Se você já atende essa criança, você vai preencher o perfil do aluno agora, para ele levar para a escola, você também vai colocar o que você já sabe. Então, por exemplo, eu sei que o João gosta muito de brincar com água, ele gosta de escrever com letrinhas móveis, você vai colocar. E aí os pais vão colocar o que deixa ele feliz lá no contexto de casa. Vocês vão ajudar desde que vocês já tenham conhecimento dessa criança. Se não tem, se é um paciente ou um aluno novo, os pais que vão estar preenchendo. Meus hiperfocos, então lembra que eu falei que o hiperfoco está aqui também? E aí, igual eu falei para vocês, nessas partes aqui surge muita fuga dos pais. Não gosta de nada, não brinca de nada, não come nada, não tem hiperfoco. Então, você vai refinando essa pergunta. Brinquedos, personagens, atividades que a criança gosta. Tem nenhuma? Então vamos para a próxima. Comida e bebida preferida? Não tem nenhuma? Vamos para a próxima. Gosta de abraço, né? Toques, né? Leves, fortes. Eu já tive uma criança que o reforçador dela era fazer como se fosse massagem, assim, até forte, ele gostava, porque ele tinha essa questão ali sensorial, que ele queria sentir mais o corpinho dele, inclusive era uma criança que se jogava muito no chão, e aí ele gostava muito. Aí eu dava demanda ali para ele e depois eu fazia, né? Aperta aqui, ia cantando e apertando. Isso é reforçador para ele. Não era brinquedo, não era atividade, não era hiperfoco, mas ele gostava disso. Então, quanto é importante eu conhecer a minha criança de forma realmente minuciosa. Tem interesse por cores, luzes ou sons específicos? Não respondeu nada ainda, os pais? O que faz nas horas de lazer e em tempo ocioso? Essa pergunta aqui é a que eu disse para vocês, né? A pergunta-chave, que é alguma coisa que a criança faz. Mesmo que seja ficar andando de um lado para o outro, mesmo qualquer coisa. O que ele faz
tela, né? Muitas vezes eu pergunto isso, ele fica no celular, sai da clínica ou da escola, fica no celular. Beleza, então vamos colocar ali que nesse momento é o celular. O que ele assiste no celular? Será que tem alguma coisa que eu consigo trazer ali para a sessão, para a aula, ou eu vou precisar do celular? Porque se é só o celular, no início eu vou ter que usar esse celular também. Não adianta eu ser o único lugar que esse aluno ou esse paciente não tem acesso ao celular. Senão não vou conseguir. Eu vou ser a pessoa mais aversiva possível, ele vai estar comigo pensando na hora que ele vai sair. Mas é só, gente, é só se realmente for só o celular. Né? Porque eu já tive um caso que era o celular, ele ficava assistindo o celular, mas ele ficava vendo máquina girando, tudo que girava, ventilador, eu não sei nem por que tem esse tipo de vídeo, mas tem. E aí era até angustiante de ver ele naquele celular. E aí eu entendi que era visual, ele gostava de ver o movimento. Então eu fui trazendo coisas que giravam. No início não chamava tanta atenção quanto o celular, mas eu fui conseguindo fazer essa mudança. Mas primeiro eu comecei com o que ele já gostava. Esse, no caso, era um atendimento domiciliar, né? Eu era assistente terapêutica e funcionou muito bem. Só que eu comecei com aquilo que era só aquilo. Ficava andando de um lado para o outro e assistindo esses vídeos no celular. Então, aqui eu sei o que ele gosta. Mas tão importante quanto eu saber o que ele gosta é eu saber o que ele não gosta também. Para eu não apresentar nada que ele não gosta. Porque eu não preciso levar para minha sessão ou para minha aula só o que ele gosta, mas o que ele gosta é essencial, precisa estar lá o tempo todo. Aí eu posso fazer tentativas, igual eu trouxe desse meu aluninho ali. Eu ficava girando lápis, girando peão, spinner, mas o celular estava ali. Conforme ele foi indo para as outras coisas, eu fui reduzindo o celular. Então, eu posso apresentar outras coisas, desde que essas outras coisas não estejam nesse campo aqui, ó, do que não gosta, do que irrita, do que ocasiona crise. Então, aqui eu vou entender um pouquinho mais desse meu aluno. Tem resistência à palavra não? Como que é? Tem manias, medos ou fobias? Quais? Possui sensibilidade a sons, texturas ou cores específicas? Do mesmo jeito que tem criança que gosta, tem criança que odeia, que faz isso aqui. Imagina, você sai daqui da aula antes da hora e fala assim, acho que eu vou fazer o que a Giovana falou, que dava certo para o aluno dela. Aí você vai e faz, o seu aluno não gosta de jeito nenhum, ocasiona até crise nele. E é real, isso acontece. Então, quanto que o TEA é individualizado, quanto que eu preciso conhecer de fato quem é o meu aluno, muito além do diagnóstico. Quem é ele, né? O que ele gosta, o que ele não gosta, o que irrita. Então, eu vou conhecer aqui neste primeiro momento. O que costuma causar irritação, como ele se comunica, se é vocal, não vocal, trazendo aqui, né, uma questão referente ao termo, né, o termo vem mudando, tá? Médicos ainda utilizam não verbal, então se você utiliza não verbal, não estou aqui para corrigir vocês, mas para trazer que a nomenclatura vem se modificando devido ali ao entendimento de que repertório verbal é muito além da vocalização, tá? Então é por isso que em termos técnicos, essa modificação já está ocorrendo, por isso que eu já trouxe aqui para vocês, né? Se é uma comunicação vocal ou não vocal, ao invés do termo mais conhecido não verbal. Utiliza material de apoio para comunicação? Qual? Né? Ele usa comunicação alternativa, gestual, por figuras, tablet? Qual é a comunicação, né, desse aluno? Aponta, usa gestos, tem estereotipias? Quais estereotipias? Minhas habilidades, olha só, uma das alunas aqui colocou, né, que era importante saber. Então, sim, a gente vai fazer um resumão aqui do que esse aluno já sabe, né, fazer. Consegue se vestir sozinho, ir ao banheiro. Essas perguntas aqui, gente, são perguntas exemplos, tá? Vocês podem fazer outros tipos de pergunta, inclusive esse materialzinho que eu vou estar mandando para vocês, para quem me marcar lá, em qualquer momento da aula, marca eu lá no Instagram, eu vou estar mandando por lá o materialzinho. Vocês podem editar, é só ir naquele I Love PDF, transforma a PDF em Word, coloca a logo de vocês, acrescenta o que vocês acreditam que deva ser acrescentado. Enfim, eu só não recomendo que vocês tirem nada, né? Mas que eu tive uma ideia que isso aqui é interessante. Eu mesmo já mexi muitas vezes neste perfil do aluno. Quem está comigo há mais tempo sabe, já teve acesso a outros perfis de aluno meu que foi passando por modificações, e está tudo bem, a gente vai cada vez melhorando, né, a nossa prática.
Então, aqui são exemplos de pergunta, mas pode ter outra que você queira fazer em relação aos repertórios, né? Sabe se vestir, ir ao banheiro, comer de forma independente. Olha o quanto isso aqui é importante, gente, porque senão a professora leva, vamos pensar lá na escola, né? Leva esse aluno para o refeitório e coloca o prato lá para ele e ele não come ainda sozinho. Porque isso acontece. Às vezes os pais trazem vamos dizer assim, esse resumo, né? Na escola não se chama anamnese, chama entrevista, né? Geralmente essa entrevista ocorre, mas lá com a parte diretiva. E aí, raramente chegam informações muito específicas para o professor. Então, ele vai para o refeitório, o aluno senta ali, e aí não sabe, fica tentando. Será que ele come sozinho? Será que não? Será que eu dou? Será que eu não dou? Será que eu posso dar isso aqui? Geralmente, o que tem acesso são informações mais de vida ou morte, né? Ah, ele tem intolerância, isso aqui não pode dar de jeito nenhum. Isso aí a gente sabe. Mas e as especificidades? Aquilo que faz com que ele tenha uma vivência positiva nessa sala de aula, nessa clínica. Então, o quanto é importante eu saber essas minúcias mesmo ali do meu aprendiz. Consegue correr, pular ou participar de atividades físicas, sabe ler, escrever, reconhecer cores, números ou letras. Como me ajudar em momentos difíceis? Gente, isso aqui é essencial, tá? Tanto para a clínica quanto para a escola. Pensa bem, você acabou de receber um pacientinho TEA. Você não vai fazer manejo agora com ele. A hora que ele tiver comportamento interferente, você vai fazer o que os pais fazem para manejar. Mesmo que você fale assim, meu Deus, tá reforçando o comportamento. Aqui, gente, é o que faz nesse momento. Então, vamos supor que os pais falam assim, a hora que ele começa a se jogar no chão, que eu peço para ele tomar banho, ele se joga no chão, eu deixo ele assistir um pouquinho de celular, para ele se organizar. Aí você já pensa, né? Meu Deus, está reforçando. Beleza, mas é o que faz agora. Então, é isso aqui que os pais estão fazendo e ele se acalma. Então, se acontecer nos primeiros momentos, você não tem nem vínculo ainda com essa criança, não adianta você querer manejar da forma técnica, da forma que você aprendeu lá na mentoria, porque é o primeiro contato que você tem com a criança, nem vínculo você tem ainda. Imagina vocês ali, talvez está conhecendo uma psicóloga agora e ela já quer mudar totalmente a sua vida. Você nem criou um vínculo ainda com ela, você nem conseguiu falar de tudo que você tem para falar com ela. Então, se colocar no lugar dessa criança. Então, aqui não é um momento de técnica, se é os primeiros momentos que você está recebendo esse paciente, tá? Agora, se é um pacientinho que já está com você e você, inclusive, já faz o manejo de forma adequada, você vai escrever aqui a forma de lidar, né? A forma de acalmar ele, como agir para a professora saber. Porque você, profissional, já manejou e você já sabe. Agora, não é mais o que os pais faziam, que antes reforçar, porque daí você já trabalhou na orientação parental. Quem está lá na mentoria sabe que a gente faz todo esse caminho. A gente orienta os pais, a gente faz o registro ABC, que é a avaliação funcional, identifica a função desse comportamento, faz o manejo, orienta a escola. Então, tem tudo tem um momento. Porque às vezes um posicionamento, um agir ali é correto, mas não naquele momento. Então, aqui, nesse primeiro dia de atendimento, a criança teve comportamento interferente. Faz o que os pais fazem. Aqui a ideia é trazer a criança para perto de você, para você criar esse vínculo, né? Então, ali você vai dar esse, vamos dizer assim, esse aconchego, né, para essa criança, porque é os primeiros momentos. Então, por isso que nesses primeiros passos, né, o primeiro passo de atendimento ao TEA é você conhecer o que desencadeia a crise, fazer o que os pais fazem naquele momento. E aí, como eu disse, se já é um pacientinho seu, você já tem estratégia de manejo, você vai escrever aqui a forma correta de agir e vai enviar esse documento para a escola. Diana levantou a mão, pode falar, Diana. Diana? Diana, será que foi sem querer? Levantou a mãozinha? Tá sem áudio. Ah, foi sem querer. Beleza, então. A Priscila tinha perguntado, Giovana, o que fazer primeiro? A anamnese ou a elaboração do perfil? Se você está no ambiente clínico, eu imagino que sim, aí você vai fazer a anamnese e você pode entregar o perfil do aluno para os pais preencherem em casa, tá? Ou você faz os dois ali no mesmo tempo. Por que eu não falo que é uma regra, né, fazer os dois juntos? Porque
Tem casos e casos, tem anamnese que eu já fiquei 2 horas ali com a família. E se eu fosse colocar o perfil do aluno, ia ficar muito cansativo, tanto para mim quanto para a família. Então, eu posso estar enviando o perfil do aluno para os pais preencherem em casa. Então, a prioridade é a anamnese, tá? No contexto clínico. Aí você entrega o perfil do aluno para os pais preencherem em casa. Agora, tem anamneses que são rápidas, são aqueles pais que não fica dando tantos detalhes, falando tanto ali. Aí você consegue fazer os dois no mesmo dia. Então, eu fazia assim, eu deixava ele ali. Se desse tempo, eu preenchia também. Agora, se eu visse que não, porque tem anamnese que os pais ficam muito tempo, né? Aí eu deixava eles responder em casa. Então, a prioridade ali, primeiro, o atendimento clínico, né? Vai ser a anamnese mesmo. Dicas, né? Como incluir a criança no ambiente social de forma respeitosa. Então, você que vai estar orientando ali a escola, como que você. O que os professores têm que fazer para colocar essa criança no meio social ali? O que pode deixá-la desconfortável? O que não fazer? O que fazer? Você vai colocar aqui. Se é os pais, né? Os pais vai estar preenchendo. Igual eu falei, pode ser entregue para os pais preencherem em casa. Num contexto ideal, eles preencherem ali junto com você. Mas, igual eu falei, nem sempre dá para fazer junto com a anamnese, então você entrega. E aí, fazer mais uma sessão para perfil do aluno parece que está querendo ganhar. Né? Então, eu não recomendo fazer uma sessão, cobrar pela sessão do perfil do aluno. Então, se não der tempo de fazer na anamnese, entrega para os pais e fala assim: olha, qualquer dúvida que você tiver, né, eu te respondo, pode me perguntar no WhatsApp. Então, dá um suporte ali, mas são perguntas sobre o filho. Não tende a ter dificuldade nesse sentido. O que eu oriento bastante quando eu preciso entregar esse perfil do aluno é na parte do manejo. Porque muitos pais ficam, eles sabem que está fazendo alguma coisinha errada. Aí eu falo, ó, aqui é o que você está fazendo agora. Não vou julgar de forma alguma. É o que você faz para o seu filho se acalmar. Eu preciso saber. Antes de eu ensinar ali um novo comportamento, eu ensinar estratégia de manejo, de regulação emocional, antes disso, eu preciso saber o que você faz. Então, assim, eu falo para eles, ó, sem tabu. Então, brinca mesmo, porque aqui geralmente tem um bloqueio. Falar, será que eu falo, né? Que eu faço. Então, é importante deixar os pais bem livres para falar do filho deles. E aqui, né, quais estratégias funcionam para acalmar ou despertar interesse, quais manejos os pais e profissionais já utilizam e têm sucesso, e o que eu estou aprendendo. Aqui, se lá naquela pergunta, lá do comecinho, se essa criança passa por outras terapeutas, os profissionais vão responder aqui o que está trabalhando, de modo resumido. Por exemplo, a fono vai colocar, estou trabalhando ampliação desses fonemas, estou trabalhando com aumento de repertório verbal. Enfim, a TO vai colocar ali o que ela está trabalhando, você, a psicopedagoga, vai colocar resumidamente o que está trabalhando, aqui é um resumo, não é para anexar o PEI da criança. Aqui é algo simples, né? Vamos dizer assim, é para ser de fácil acesso. Então, a professora olhar ali, eu tenho isso aqui plastificado, né? Eu oriento que vocês enviem plastificado para ficar na bolsinha ali. Quando vocês forem fazer a reunião de vocês, levem um impresso para ficar com a professora de apoio, mas sempre um plastificado na bolsinha, porque essa professora de apoio pode ficar doente, ela pode faltar, então tem ali na bolsa, né? E a professora regente, estando ciente disso, ela vai orientar ao professor que pode vir ali substituir a professora de apoio. Enfim, tenham o plastificado dentro da bolsinha do aluno de vocês, e quando for na reunião, leva ele e entrega um só impresso mesmo. Mas aqui é sempre pensando em algo, em situações bem pontuais mesmo, tá? E aqui vocês deixar o telefone, o contato de vocês, quem é terapeuta, né, para se colocar à disposição, que a gente vai orientar escolas no sentido de parceria mesmo, de proporcionar o melhor ambiente de ensino-aprendizagem para o nosso paciente. Então, deixa ali o telefone para quem se sente confortável em deixar telefone. Ah, não, acho que vai mandar muita mensagem. Raramente acontece, né, da escola mandar muita mensagem. Deixa o e-mail, se você não quer colocar o seu telefone, enfim, depende de vocês. Eu sempre deixava o celular. Igual eu falei, era raro, e professores que ficavam entrando muito em contato, era bem raro, mas a gente faz a nossa parte, tá? Então, isso, pessoal. O primeiro passo, né, para o atendimento ao TEA é realmente a gente saber quem é a nossa criança. Para além do diagnóstico, né? Quem está aqui comigo? Agora eu quero ouvir um pouquinho vocês. Ficou alguma dúvida? Gostaram da aula?
Por nada, Priscila. A Ângela colocou: esse perfil do aluno pode ser usado para crianças com comportamentos típicos também? Porém, a criança tem 10 anos, está no 4º ano com dificuldade de aprendizagem, não alfabetizou ainda. A anamnese e o perfil pode ser o mesmo que usa para atípicos? Ângela, eu mudaria algumas questões, tá? Principalmente ele voltando para a questão de estereotipia, porque os pais, se eles têm um conhecimento prévio ali, assim, eles vão entender que tem questões que é do autismo. E se o filho deles não é autista, eu vejo que dá para adaptar. Então, eu fazia isso. O perfil do aluno é super válido para qualquer pessoa, bem como a anamnese também, mas eu mudo, sim, algumas questões. Algumas que são bem específicas do TEA, eu tiro para aqueles pais não achar que eu estou achando que o filho deles é TEA. Enfim, eu ficava com esse é o modo Giovana de pensar, tá? Não tem nada, vamos dizer assim, técnico, científico que vai falar sobre isso. Mas eu tirava algumas questões que voltavam especificamente para o TEA. Então, igual eu falei para vocês, vocês podem adaptar, né? Colocar perguntas que vocês acham importante, retirar algumas, mas desde que essa criança tenha dificuldade, igual no TDAH, gente, vale super a pena fazer um perfil do aluno para o TDAH. Né? Então, o TDAH geralmente vai ter essa busca sensorial maior, então eu posso estar orientando ali, colocar aqueles elásticos na carteira para ele ficar balançando o pezinho. Eu posso dar ideias que para mim hoje pode parecer simples, mas para a professora ela ainda não tem conhecimento. Então eu posso sim adaptar e utilizar para outros casos, né? Igual na dislexia, tem algumas questões ali de adaptações que podem ser feitas. Se eu já sei, eu já coloco lá para o professor, mas eu só adapto aquilo que realmente é muito voltado para o autismo, para os pais não ter assim, esse entendimento, né? Que, bom, a Giovana tá achando que meu filho é autista ou ela não adaptou o material? Mas igual eu falei também, né? O modo Giovana de pensar. Por nada, Monique, tô te esperando na Psicopeté. Eu sei que você vem esse ano, hein? Aida, agradeço demais. Amém. Gente, Deus abençoe todas vocês. Feliz por vocês estarem aqui, né? A gente está em 23, 24, 25, 26, 27 profissionais. Depois das 7, né? Tem um dia ali de trabalho. Então, sou muito honrada por tê-las aqui. Vamos tirar uma foto? Quando será o próximo? Eu vou colocar lá na nossa comunidade gratuita, tá? Que já está agendado, mas minha cabeça tá, não lembro. Mas eu coloco lá para vocês. Deixa eu arrumar aqui para aparecer vocês o máximo possível. Deixa eu ver aqui esse dinâmico. Aqui. Acho que eu tenho que parar de compartilhar, daí aparece mais. Aí.